Vamos então continuar o nosso debate, mudando de assunto agora. O Banco Central já desbloqueou as contas bancárias do X para que a plataforma pague as multas pendentes ao Supremo Tribunal Federal. A informação é do Poder 360. O ministro Alexandre de Moraes já havia reiterado a ordem de desbloqueio após a rede social afirmar que quitaria as multas de quase 30 milhões de reais. A plataforma informou ao STF que o pagamento dessas multas vai ser feito com recursos próprios. Lembrando que o X está suspenso no Brasil desde o dia 30 de agosto. E aí, Priscila, é muito importante enfatizar essa informação. Estamos no processo de retomada das operações do X aqui no Brasil. Mas estamos falando do desbloqueio das contas bancárias. Não ainda da plataforma. O pessoal está aí na expectativa. Houve desbloqueio já? Aqui a gente precisa só lembrar que estamos próximos mas ainda não estamos com o desbloqueio. Eu acho que até teve um avanço no começo de tudo, lá para os meados de agosto, ali 30 de agosto que houve esse bloqueio, nós tínhamos um embate entre o Elon Musk e o nosso aqui o Poder Judiciário, com a questão da falta de representação, nós acompanhamos tudo isso e me parece, eu já tinha dito isso anteriormente, eu vou repetir aqui, parece que o Elon Musk meio que tirou o pé desse embate, digamos, tirou o pé em que sentido? Está liberando, houve aí um pedido para o desbloqueio das contas para o pagamento das multas aí num valor aproximado de 28,600 mil reais, então é muito grande. Então, com o pagamento dessa multa, logo após a gente vai ter a liberação, haja vista que um dos imbrólios desdobrados dessa proibição dele estar aqui trabalhando, tendo aí a plena vigência no Brasil, era a ausência de alguém que pudesse representar, conforme a gente já havia dito aqui anteriormente, a gente não conhecia as decisões na íntegra com relação a este bloqueio, mas se soube posteriormente que ele não tinha representação para poder falar em nome da empresa, tal como determina o nosso Código Civil. Então, acho que agora todas as arestas para proibição dessa colocação aqui de trabalho do X estão por acabar e eu acho que nas próximas semanas as pessoas que têm aí, estão desesperadas pelo X, vão poder voltar então a escrever lá na liberdade de expressão que tanto almejam, Lívia? Mas é bom a gente dizer que eu não sei, e aí era uma questão da gente pesquisar até um pouco mais, se é possível, porque veja, se eu tenho um bloqueio de um dinheiro e eu preciso fazer o pagamento de uma multa, eu tenho até a possibilidade de juros, Então, eu não sei, aí nessa questão se foi certo ou se foi errado, tirar esse bloqueio para poder pagar, trazer de um lugar para outro, aí eu já não sei se seria acertada, mas o importante é que houve aí uma anuência do Elon Musk, dos seus dirigentes, para poder quitar essa dívida e começar do zero para poder, então, voltar a funcionar a esperada aí plataforma X. Pelo menos boa vontade parece que agora a plataforma está demonstrando ter, Ellen. Bloqueios de perfis que haviam sido determinados, esse bloqueio pela Justiça estão sendo feitos. A própria indicação da representante legal, a doutora Raquel Villanova, também uma indicação que já foi feita para representar a plataforma aqui no Brasil, a disposição em pagar essas multas. Está confiante, como a Priscila, de que daqui a algumas semanas a plataforma volta a operar ou ainda tem muito chão pela frente? Eu acredito que sim, acredito que ela volta a operar para o fim da minha paz. Da nossa. Pelo menos no meu ponto, para o fim da minha paz, muito embora essa questão juridicamente eu deixo. Nós temos 3 pessoas da área do direito aqui na bancada. Acho que juridicamente eu deixo para elas, porque honestamente, do meu ponto de percepção do mundo, eu não consigo chegar a uma boa conclusão em relação a isso. Acho que houve uma medida muito extremada de você proibir uma plataforma, é uma medida muito extremada. Por outro lado, nós temos uma plataforma que não respeita, está dentro de um país, não respeita as normas do país, Então, assim, eu não consigo chegar a uma boa medida na minha consciência em relação a isso. Agora, posso recomendar, Lívia, que eu gosto de recomendar muitas coisas, A gente gosta. Recomendo muito a biografia do Elon Musk, para a gente entender um pouco ele e ver como esse movimento de retorno era uma coisa bem previsível. Ele é uma pessoa... Nós, seres humanos, não somos preto e branco, somos muito mais cores, Mas quando você lê a biografia dele, você entende
que essa maleabilidade das ideias é muito frequente na vida dele. Guiada por interesses econômicos, talvez? Não, guiada por ideologia? Por uma história pessoal. Menos ideologia, mas uma história pessoal. Por exemplo, o envolvimento dele com o Trump. Ele foi um cara que apoiou o Obama, gente. O envolvimento dele... Ele foi de um conselho do Trump, saiu porque achou o Trump um completo idiota, mas volta porque ele tem toda uma questão com a cultura woke que envolve uma filha que ele considera que perdeu por causa dessa cultura, né? Então, assim, existe um humano ali que dá respostas para essa complexidade de idas e vindas. Ele não é nenhuma pessoa, ele não tem nada de favorável à liberdade de expressão. O Twitter não tem nada de favorável à liberdade de expressão. Não é sobre isso que ele fala. Ele fala sobre questões que ele acredita ou não acredita, gosta ou não gosta, independentemente do financeiro e da ideologia. Então, isso é bem interessante para a gente entender um pouco mais nesse sentido. Eu até te perguntei dessa questão financeira, porque é muito criticado por muitos especialistas, essa postura é muito criticada dele, de, em alguns países, ele abrir fogo contra ditaduras e em outros não, por exemplo. E aí, quando você faz uma análise, naquelas ditaduras em que ele não abriu fogo, há interesses econômicos também, mas faz todo sentido que você falou, tem interesse em ler essa biografia, mas eu acho que deve ter, sim. Eu acho que deve ter esse elemento também de interesses econômicos em algum momento. Não, claro, ele é um empresário. Sim. E ele é um empresário inteligentíssimo como empresário. Inteligentíssimo. Ele é um cara que você vê... Eu gostei da observação do como empresário. Mas é um ser humano muito complexo, né? Assim, com vivências muito complexas que começam a mostrar por que num país como o nosso ele vai comprar uma briga com Alexandre de Moraes internacional. E por que ele é condescendente com ditaduras que são arrasadoras. Não tem nada a ver com liberdade de expressão. Sim. Né? Sim. Não, interessantíssimo. Ana, você que é muito ligada a redes sociais, está sentindo muita falta do X? Ou as outras plataformas preencheram o seu vazio? Tem uma rede social que não me pegou, foi o X. Não sei nem entrar, não sei nem nada. Zero. Não sou usuária, então pra mim tanto faz. Mas você está acompanhando a discussão, acha que em breve vai voltar ou... Sim, eu acho até que a Pri foi muito cautelosa ao falar que ela acha que vai voltar em semanas. Eu acho que vai voltar em coisa de 3, 4 dias. Porque agora, efetivamente, tudo que havia sido determinado foi cumprido. Uma vez que isso aconteceu, eu acho que é até papel do STF devolver o X para a sociedade, porque isso acabou alimentando todo um conflito de narrativas que a gente já está cansado e faz falta no dia a dia das pessoas, de quem gosta de usar a plataforma. Então, mais do que nunca, cumpriu, olha só, eu só estava esperando cumprir, agora eu não vou ficar sentado no processo como diziam antigamente, né? Tá lá 3, 4 meses para o juiz tomar uma decisão. Isso é algo que, de fato, afeta muito a sociedade, o dia a dia. Então, cumpriu, pagou, transferiu o dinheiro caiu o Pix, pronto. Já libera aí e todo mundo vai ficar feliz. Pix na conta, liberou. Tem muitas questões técnicas, assim, e jurídicas envolvidas, talvez, para essa liberação ainda não ter acontecido, como, por exemplo, quando houve o bloqueio dos recursos pelo STF, parte dos recursos do X e da Starlink para pagamento dessas multas, em algum momento não houve uma comprovação de que esse bloqueio necessariamente levou ao pagamento dessas multas. Então, me parece que faltam detalhes, realmente, para que haja liberação. Mesmo quando você faz um bloqueio judicial, isso tem um trâmite, porque você bloqueia e depois você precisa transferir para uma conta à disposição daquele processo, né, que a gente chama. Então, pode ser que esteja nesses pequenos meandros. Mas eu acho que o que é relevante aqui é que a plataforma escolheu, finalmente, cumprir as determinações judiciais que haviam sido... não quero falar determinadas, mas eu vou falar determinadas porque é a única coisa que me vem à cabeça. Então, agora, não há mais obstáculos jurídicos, pelo menos até onde a gente sabe, até onde a gente teve acesso, para que essa plataforma volte a funcionar. E eu acho que, uma vez regularizada, em especial a questão da representação da sociedade no Brasil, vão existir outras formas de se exigir o cumprimento de decisões judiciais que não passem necessariamente por um novo bloqueio, né? A gente até comentou sobre isso várias vezes aqui, que a rede social só foi bloqueada como um todo, porque foram feitas várias tentativas para que essas decisões fossem cumpridas, porque tem gente que acha que um dia alguém acordou com vontade de tirar o X do Brasil, e não foi isso que aconteceu. É muito importante deixar isso claro. Mas agora também que todas essas pendências foram resolvidas,
que se abra caminho para ela voltar e as pessoas ficarem felizes. Só um comentário ferino aqui. O Supremo não tem a menor pressa agora. Eu discordo. Eu acho que tem. Não. Eu acho que o Supremo Tribunal Federal não vai ter a menor pressa em liberar. Eu acho que deveria ter, pelo Vai menos. demorar ainda, Deveria, Eliana? eu acho porque, é como todo mundo aqui já falou, há uma certa demora no cumprimento de requisitos legais, mas cumpridos os requisitos legais, fica lá esperando para despacho. Mas esse ano, talvez, na sua opinião? Não consigo. Não consegue precisar. Mas não, Só sei que não será pressa. daqui a algumas semanas. Entendeu? É assim, tipo, você me deu canseira, agora também, Sim. desculpe, eu vou fazer aqui a minha. Tá. Mais ou menos isso. Ia falar alguma coisa? Tem um prazo. Não, eu fiquei surpresa, porque eu tenho. Não, Porque prazo. a minha leitura é de que, bom, a corte entendeu que essa foi uma medida complicada também para a corte, em termos de sei. impopularidade, Então, né? mas agora, qual Mas é o a corporativismo é nesse grau, assim, do tipo... qual é a pressa agora? isso que é, Acabou? quando ele faz esse comentário, me causou espanto, por isso mesmo. Qual é a pressa que ele tem agora, o Supremo? Zero, já foi, tá tudo ok? Então vamos esperar que daqui a pouco a gente despacha. Daqui a umas semanas, quero que você volte para essa mesa, vocês todas, para a gente ver quem que acertou no prazo.